Como que os bivalves produzem as pérolas. Vamos ver o que foi falado aqui. A Alice falou que é um mecanismo de defesa. Todo mundo escreveu isso? Pedi para me mandar isso, inclusive. E aí? Quando ocorre a penetração dos corpos. Isso aí, isso aí. Isso aí, Fernanda. Show. Calma. Os moluscos são calmos pra caramba. Você viu como é que eles são lentinhos assim? Não, minto, né? O cefalópode é mais rápido. Isso aí. Isso aí. Então, os moluscos, né, os bivalves, principalmente aí, né, esse grupo especificamente, que é o que vai produzir as pérolas, eles nos dão uma grande lição de vida, né? A professora filosofando, ó. E eu vou pegar o que a Fernanda escreveu, ó. Quando entra no interior da ostra, o manto dele vai produzir várias camadas de nácar, isso aí, uma substância nacarada, né? E vai envolver aquele corpo estranho que penetrou o bivalve, a ostra, por exemplo, né? E aí ele vai ir moldando, né? Então entrou um corpo estranho, entrou um agente ruim para ele vai liberando nácar, que é aquela substância perolada que vocês conhecem, e vai moldando aquele grão ali. Então é uma sujeira, ele construiu uma joia. Olha que grande lição de vida que eles dão para gente, né? Aquilo que vem de ruim, a gente empacota e faz uma coisa o quê? Preciosa. Caramba, hein? Tá vendo, ó? Estudar molusco também, ó, é lição de vida. Olha que chique, gente. Então é isso, é assim mesmo que as pérolas são produzidas. Uma substância estranha, né? Um corpo estranho invade o corpo dele e ele vai lá e produz a pérola. A Nelídio terminou, sim. A gente concluiu ele, né? Ou não? Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Eu volto com vocês, aí a gente dá uma olhada. A minha tinha terminado. Dos últimos? Tem problema não. Ah, tá. É porque eu gravei a aula de tudo, é por isso. Beleza, eu vou voltar. Então, chuchuzinhos, a gente está aqui, ó, o pessoal que entrou agora, a gente está corrigindo os exercícios lá dos moluscos, foram 3, né? E aí, está perguntando se há pérolas de outras cores. O que vocês pesquisaram sobre isso? Que a que eu mostrei para vocês na aula do colar que eu fiz, ele é aquela cor, né? Perolada, que a gente chama, né? Até perolada é nome de cor, né, gente? Aquela mais branquinha, mais clarinha, né? E que tem aquela característica de pérola. Você colocou que sim, mas o que você pesquisou, João, sobre isso? Fernanda, Pode falar. eu estava pesquisando e aí eu encontrei que existem pérolas de diversas cores, que Uhum, são as pérolas azuladas, tem as esverdeadas, as uhum, rosadas também, tem a pérola negra e a sim, branquinha, né, tradicional. E tem algumas sim, pérolas também que, tipo, elas não são completamente redondinhas. Só que eu esqueci o nome sim, delas agora, que são pérolas de água doce. Aí elas têm um uhum, formato meio diferente lá. oval, uhum. Isso. Isso aí, Fernanda. A Fernanda escreveu aqui, ó, que a mais rara é a pérola negra, sim. Então ela existe, né? Que bacana. Ela existe e realmente é bem cara. O que faz a pérola ser bem cara é o formato dela. Quanto mais assim lisinha ela for, mais cara é. E deixa eu fazer uma pergunta. Será se ela for 100% sem defeitos, 100% lisinha, será que ela é cara ou barata? 100% lisinha.
Barata, a Fernanda falou que seria barata, a Risa também. Pois é, isso indica o quê? Que isso indica? Isso aí, que não é verdadeira. Muito bem. Tá. Fala pra ele ir tentando então, Antônio. Vamos aguardar ele, tá? Isso aí. É igual, gente, o diamante. Se o diamante ele for 100% transparente, significa que ele não é verdadeiro, que ele é sintético, né? Então, na natureza, sempre vai ter uma fissurazinha. Inclusive, os profissionais, eles olham isso. Na hora de olhar um diamante no microscópio, eles olham exatamente uma deformação nele. Tendo deformação, você sabe que é verdadeiro, né? Porque cada pedra também tem a sua característica. A pérola, mesma coisa. Então, quanto mais perfeitinha ela for, lembrando que não pode ser 100%, porque senão significa que ela é falsa. Beleza? E então há pérolas de outras cores sim, tá? Normalmente são pérolas com essa coloração que eu falei para vocês, né? A perolada e a negra. As outras cores, gente, elas são artificiais, na maioria das vezes. Eu pelo menos não, assim, tem cores assim que são mais escuras, tipo assim, uma marronzinha, essas cores que variam aí do caramelo até o perolado, elas são cores verdadeiras. Agora, as cores assim, verde, azul, elas não são verdadeiras, são colorações artificiais. É a mesma coisa do diamante, tem diamante que é amarelo, tem diamante que é negro, então são cores artificiais, tá? Eles conseguem, com uma técnica, colorir a pérola, colorir as rochas, né, as gemas, né? E aí, então, e a pérolas de água doce. As pérolas de água doce, elas são meio feinhas, né? São ostras de água doce, elas não são bonitinhas não, elas são mais escuras inclusive. São mais escuras. Agora, tá ligado que eu queria mandar uma para vocês, ó. Essas pérolas assim de água doce, é, pérolas assim, tem criadores, né, gente? Então, se tem criadores, significa que elas são forçadas a fazer, né? Olha que doido. Então, assim, eu tenho uma criação de ostra. Eu sei que demanda um tempo para a pérola ser produzida. Aí, o que eu, criador, vou fazer? Incentivá-la a produzir. É uma invasão ou não? O que vocês acham? Pois é, né? É um processo natural, mas acaba sendo induzido pelo homem. Isso é, de certa forma, bem ruim, né? Ele vai forçar isso. Ele força com pressão de água. Uhum. Eu também concordo, eu acho que é uma forçação mesmo. Mas é um mercado muito lucrativo, né, afinal de contas, produzir joias hoje ainda é um recurso bem caro, né. É porque tá, porque a Fernanda falou, né, isso, que teria que ser naturalmente isso. Que a própria natureza faz isso, né, já é um meio dela, uma forma dela se proteger. Mas aí o homem descobriu e o que que ele faz? Ele induz. Agora sim, a gente pode pegar esse pensamento e levar para o alimento também, não? Vocês acham que todos os pés de rosa florescem do jeito que vocês veem tantas roseiras sendo vendidas? E os nossos alimentos?
E o boi? E a galinha? Se a gente pegar, por exemplo, a galinha lá na roça, lá no quintal, ou numa casa, né, que tem a galinha no quintal, essa galinha, pra quando ela nasce até ela virar adulta, demora o quê? Uns 6, 7 meses, por aí, né, 8 meses. Na granja, alguém sabe o tempo? Alguém já estudou alguma coisa assim? 45 dias, gente. 45 dias para uma galinha, para um frango ser abatido, do dia que ele nasce até o dia do seu desenlace. É, ele é criado para isso, né? É aquela espécie que é selecionada para comer, engordar e ser abatido. E aí o boi é a mesma coisa, o porquinho é a mesma coisa, não necessariamente hormônio, tá, ô Risa? Não necessariamente. Tem a ver com a espécie, tem a ver com alimentação, tem a ver com isso, sedentarismo. Por exemplo, ó, você tem tia, alguém assim que tem quintal, que tem galinha? As galinhas ficam confinadas ou elas ficam livres no quintal? Na roça, assim, quando você vai? Fica livre. É. Depois vê a música lá, né? Agora não, peraí, não atropela as coisas não, Fernanda. Então, ó, fica livre no quintal, né? E aí, ficando livre no quintal, significa que ela vai de um ponto ao outro. Sobe morro, sobe em árvore, desce de árvore, corre atrás de uma, corre atrás da outra. Tá ligado que isso faz com que gaste energia, certo? Então ela demora mais tempo para poder. é, Ah, valeu. É que eu não tô vendo que tem que ficar aceitando aqui. Ela demora muito mais tempo para poder ser para poder engordar. Então, assim, ela cresce naturalmente, isso é natural da galinha, a galinha cisca, né, o frango, né, ele que cisca, ele vai para um lado, ele vai para o outro, até o tempo dele estar tá mais gordinho um pouquinho e a sua avó, sua tia lá, matar ele para poder fazer a galinha com quiabo, na roça, aquela galinha que foi criada no quintal, natural. Agora vamos pegar esses franguinhos que a gente compra no supermercado, da onde ele veio? Da granja. A granja como é que é? É um grande local com um monte de galinha confinada. O que ela só faz da vida? Comer. Ela come, 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 come. Aí os criadores, né, eles monitoram a saúde dessas galinhas, dão medicamentos, dão antibióticos, e vão monitorando, limpeza do local. Ela só faz ali comer, 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 para quê? Para engordar, não gasta energia. Então, por isso que ela fica mais rápida. E sem contar a espécie, né, gente? Que aí tem toda uma questão de genes, né? Toda uma questão genética que envolve isso aí. Então não é só isso não. Às vezes a gente tem a ideia de que o frango, esse frango é cheio de hormônio, cheio de hormônio. Claro que tem também as rações, né, que vão incentivar esse animal a comer mais. É natural não, é normal da criação, desse tipo de criação. Então tem rações assim para crescimento, rações para engorda, são rações que têm nutrientes. Peraí. Caiu aqui um negócio. Rações que têm nutrientes que vão auxiliar ali, vão fazer com que aquele animal ele coma mais, ok? Nesse sentido. Aí, babies, é isso, tá? Então, de qualquer forma, nós humanos, depois que deixamos de ser nômades, passamos a viver em locais fixos, a gente passou a criar vários animais para ficar perto da gente, como cachorro, gato, que eram selvagens, e passamos a criar animais
para abate. Então a galinha, o porco, o boi. E com o passar do tempo, a gente foi estudando esses animais e vendo que algumas espécies eram melhor para ser criadas do que outras, eram melhor para ser abatidas do que outras. Por quê? Porque aquela espécie engordava fácil, o confinamento, enfim, isso tudo em resposta da das nossas descobertas, né, daquilo que a gente é uma resposta da nossa sociedade, que vive fixa, né, e que não quer criar bicho, assim, se dá para criar bicho confinado e ele engorda e tem uma carne com um alto teor de nutrientes. Vocês já viram que tem carnes de porcos, criadores, aliás, espécies de porcos que têm uma concentração menor de gordura? Já ouviram falar disso? Não? Pois é, tem eles, mas não são transgênicos não, tá? Eles são animais, assim, selecionados, é uma espécie que apresenta em sua constituição corporal uma menor concentração de gordura. Sendo assim, a carne daquele porquinho, ela vai ser menos gordurosa, então as pessoas que têm, aliás, todo mundo não deveria comer carnes, assim, gordurosas, né, porque a gente sabe que faz mal, é carne, de origem, é carne não, é gordura, eh, saturada, e isso tudo vai fazer mal pra gente, em grande quantidade, principalmente. Mas essa seleção artificial, né, não é transgênico nem nada, é uma seleção artificial que é produzida esses animais, quer dizer, esses animais foram selecionados e aí faz uma seleção deles, né, eles fazem eles cruzar entre eles para aumentar o número de indivíduos assim e a gente ter uma carne de porco com uma baixa concentração de gordura. Não é mínima, mas comparado com a dos porcos tradicionais, sim. Então hoje o mercado já está trazendo mais isso, né? Então essa é a ideia aí. Beleza, morecos. Então fechou aí? As pérolas, fechamos. Vamos para os anilídeos. Eu gravei uma aula, é por isso que eu gravei a aula toda. Aí mas foi sem vocês, foi só para apresentar para a escola. Aí acabou que beleza. Achei aqui, vamos lá para o poliqueto então, que a gente já tinha visto os oligoquetos, né. Tá todo mundo vendo aí direitinho? Show, obrigada Fê. Qualquer coisa galera, me chama no áudio, tá, que às vezes eu vou direto aqui falando e não vejo o que vocês estão escrevendo ou não aparece para mim, tá bom? Por gentileza. Show. Então, poliquetos, então, são ainda o grupo dos anelídeos, já são os grupos de água, né? Então, poli significa muitos, e queto significam cerdas. Então, eles possuem muitas cerdas em cada segmento. Então, são animais, anelídeos são animais segmentados, né? Isto é, eles têm um anel, né? São anelados. E aí, em cada anel, nesse caso aí, os poliquetos possuem o quê? Muitas cerdas. E essas cerdas, elas têm essa função, né, de locomoção do animal. Então, esse grupo aqui são animais dioicos, né, então vão ter indivíduos do sexo masculino, do sexo feminino,
Eles são carnívoros e muitas vezes rolam, né, até um canibalismo aí comendo outros poliquetos. Um poliqueto come o outro, não necessariamente da mesma espécie, tá? Podem ser de espécies diferentes. Espera aí que tem gente esperando aqui. Foi. Beleza. E aí são esses aqui, ó. Cada cerda, ele em cada cerda, ele tem cada segmento ele tem, inúmeras cerdas, né, dando o nome deles aí de poliquetos, beleza? São fofinhos, bonitinhos, já tinha mostrado eles na aula passada. E aí espera aí, poliquetos, beleza. Aí a gente vai para os hirudíneos, que apareceu aí, acompanhando aqui. Ainda não, né? Hirudíneos. Mas vamos pelo slide, que vocês já têm em mãos aí. Em é, o eles têm os espera aí gente que apareceu uma mensagem aqui, tá com problema. Eu acho que não é da gente não. Vocês estão vendo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá um ok aí pra mim. Me ouvindo. Então, continuando aqui. Os hirudíneos, então, são animais, são anelídeos, né, que já não vão apresentar as cerdas, tá? Por isso que, ó, oligoqueto são poucas cerdas. Poliquetos são que muitas cerdas. Já os hirudíneos não tem quetos no nome, né? Porque eles não têm cerdas. Eles também não, nesse caso aí, vão apresentar cabeça diferenciada. Eles têm também uma ventosa. Essa ventosa é, é ela serve. Para fixação do. Estão me ouvindo? Travou. Ih, tá me ouvindo agora? Tá. E aí? Voltou? Ah, as sanguessugas são fofas.
Pois é, eu nunca vi uma, eu queria muito ver. Muito. Pois é, parece ketchup que se mexe. Mas elas são pretinhas, pô, ketchup preto. Elas são monóicas também, tá? O que que é monóico mesmo? Escreve aí no chat pra eu ver. Fernanda passa mal. Isso, no indivíduo ele vai apresentar os 2 órgãos sexuais, né, tanto para produzir espermatozoide quanto produzir óvulo. Muito bem, num indivíduo só. Show. Valeu, Risa. Beleza. E aí, quem tá aqui então, são as nossas queridas sanguessugas, né, tô no slide aí já do nesse grupo está a sanguessuga, beleza? Então, esse grupo aí tá sanguessuga. Então ela é hermafrodita, ela tem aí os dois, apresentam as duas estruturas sexuais. Ela vive em solo úmido, né, ou pantanoso, ou em água doce. Então, dentro da água mesmo, às vezes o boi passa, ela fica grudada ali, o cavalo passa, ela gruda nesses animais para poder fazer a sucção, beleza? E aí, então, ela é considerada aí um ectoparasita. Então, graças a essas ventosas aí, ela consegue fazer essa sucção. Então, ela varia, né, de 1 a 20 centímetros. Então, tá aí, bonitinha, fofinha, é esquisita mesmo, né? Não dá pra... Ela parasita, sim. Ela parasita. É esquisita né? Ela precisa parasitar para sobreviver. Sim, ela precisa fazer é porque é a nutrição dela, né? Ela depende do alimento para poder sobreviver. E o alimento que ela suga é o sangue, né? Dos animais, dos mamíferos. Cara, gente, tem de tudo, né? Nesse mundo aí. Tem gente que come elas, come as. Tem no sangue, nutrientes da língua do jacaré, a partir da gengiva dele, ela fica nos dentes dele. Aí tanto que tem aqueles pássaros paliteiros que vão lá e comem as sanguessugas. Aí eles têm uma relação ecológica, no caso, entre o jacaré e os pássaros, né? Tem essa interação aí entre eles, positiva, né? Elas são fofinhas. Esquisitas, mas elas são fofas. Por que você fica inconformada, dona Fernanda? Ah, tacaram fogo nas costas. Nossa senhora, mas já. Ah, não precisa tacar. Pô, taca fogo nas costas do garoto. Misericórdia. Então, ela é ectofê, ela é ectoparasita. Então, ela não vai. É diferente do que a gente estudou dos endoparasitas. Endoparasita, ela, né, a larva o ovo da lombriga, né, a larva da, da tênia, aí elas vão se desenvolver dentro do nosso corpo. Agora, essa aí é ectoparasita, é igual piolho. Piolho, ele
pousa na nossa cabeça e fica lá sugando nosso sangue. O carrapato também gruda na nossa pele e fica sugando. E a sanguessuga é a mesma coisa. Ela tem a ventosa para se fixar. Isso aí. Eu queria ver a cara de vocês. Vocês ficam com nojo dos meus bichos que eu fico botando e nem pensa assim, ó, olha aí o slide 10. Aplicações na medicina. Olha a importância deles. Ó, chama iridoterapia. Olha, tá um nome chique. É um tratamento com as sanguessugas. Muito importante. Vocês já viram esses seriados, né? Grey's Anatomy, mostra tudo isso, né? Teve um caso que eles usaram a sanguessuga para poder ajudar na recuperação dos membros, né? Isso aí, Risa, Grey's Anatomy. Pois é. E aí elas são usadas, gente, ó, desde antes de Cristo. Então já tem muito tempo que elas são usadas em tratamentos nessas situações de tirar sangue, né? E aí, esses animais em geral, né, gente? Os animais, eles são estudados pelos humanos para descobrir inúmeras coisas relacionadas às substâncias. Porque, por exemplo, vamos lá, no momento praticamente que o mosquito está fazendo hematofagia em você não sente, não é? Você vai sentir quando? Depois, né? Vai sentir depois. Por quê? Porque vai coçar. E aí, por que que coça? Alguém sabe por que que coça? Por que que a mosquita da dengue, que é a fêmea que faz hematofagia, ele depositou? Depositou o quê, Fernanda? Tô falando do Aedes aegypti, por exemplo, que veio fazer hematofagia em mim. Foi lá e sugou meu sangue, aí eu fui e cocei. Mas eu cocei depois de que ela foi embora. Ela só veio e fez um lanchinho em mim e deu um vazare, né. E aí só depois que coçou. Por quê? Por que que não coçou antes? Isso tem a ver com isso também, Risa. Tem a ver com isso também, Fernanda. Saliva, tem a ver com a reação do seu corpo. Mas no momento que ela está sugando, por exemplo, você, ela tem na saliva dela, como se fosse anestésicos, que você não sente. Basicamente, você vai sentir depois, por causa da reação da saliva dela. Legal, né? Teve uma amiga minha que era veterinária, ela estava estudando um carrapato. Mas assim, quando eu falo legal, Fê, eu tô falando assim, no ponto de vista biológico. Por quê? Porque a gente começa a prestar atenção em que a gente pode usar. Quer ver? Ó, eu vou te falar. Ó, vou falar, quero ver quem vai me responder. Uma amiga minha, veterinária, ela estava estudando um carrapato que alguém levou para ela, e esse carrapato estava parasitando o rabo do cachorro dela. E o rabo não se movimentava. Ela tirou o carrapato, passou um tempo, o cachorro voltou a balançar o rabo. O que vocês podem falar sobre isso? Que análise a gente poderia ver em relação a sobre esse carrapato? Fala aí no chat como é que estão. Tem a ver com a ideia do mosquito aí também. O sangue não circulava direito? Não necessariamente. Lembra que ele tá ali porque ele tá sugando sangue, né? E aí? Ainda nada. Bota. Risa, muito bem. Olha que Risa escreveu. Anestésico, isso aí. Então, assim, pode ser que seja um novo anestésico para a humanidade. Tá vendo? Tá vendo a importância deles?
Não é só planta não que traz medicamento pra gente, tá. Bactérias, né, elas auxiliam também no não as bactérias em si, né, gente, ninguém vai injetar bactéria, mas, por exemplo, tem, coisas que são produzidas por bactérias. Então, assim, esse campo é por isso que é importante a gente estudar, porque por meio desses animais a gente pode descobrir inúmeros medicamentos, como aí, ó, o carrapato que paralisa o rabo do cachorro. Ele tem um potente anestésico, porque ele conseguiu paralisar um rabo de um cachorro. Olha o tamanho do bicho, gente. Olha o tamanho do rabo do cachorro. Quantas vezes ele é menor, né? Quantas vezes o rabo do cachorro é maior do que ele. Tá vendo? Então, assim, por isso que são coisas que a gente tem que prestar bastante atenção. Então tem campo pra caramba para estudar essa parte. Imagina se a gente descobre um medicamento, né, para aliviar, dores a partir da saliva do carrapato, né. Muita coisa aí envolvendo, né, gente. Os ectoparasitas são de extrema importância para serem estudados. Os artrópodes em geral, tá. A gente está falando aqui de hirudíneo, que já não é artrópode, mas a gente vai entrar nos artrópodes. Então, assim, tem muita coisa bacana, beleza? Aí, nesse caso, né, para análise da iridoterapia, para que eles usam? Para essas questões de dores de cabeça, dores musculares, sinusite, aí é a área, tá, gente? Não quer dizer que toda vez que você sentir, sei lá, pressão alta, sinusite, asma, que vai ser indicado isso. Então, depende, tem áreas, ok? As áreas é que a gente, é, no caso, áreas para serem usadas, né? Os irudinhos, tá? Então, a gente já tinha visto essa imagem também, mostrado para vocês já. E na indústria, né, na indústria então, ó, na alimentação, né, como eu falei, pratos à base de minhoca, à base de hirudíneos também, né, sanguessugas, tá. A minhoca funciona aí para pescaria, e aí a gente tem a parte, de aplicações ecológicas. Aplicações ecológicas, então aí o humus, né, eu falei na aula passada sobre isso, o humus ele é aquele composto da terra, do solo, que auxilia nas trocas, em dar nutrientes para os vegetais, né, para as plantinhas. Uma terra humífera, você vai compra alguém já comprou humus? Alguém já comprou humus aí? Terra humífera, alguma coisa assim? Terra adubada? Alguém já comprou? Não? Ninguém da turma? A Ana Clara já viu. Isso. Vende em saquinhos, né, não é barato não. Não é barato não. Então ele é extremamente utilizado, né, em paisagismo, em floricultura, né, produção de flores, fruticultura, produção de frutas, né, árvores frutíferas, nas hortas, né, horticultura, viveiro de mudas, na agricultura em geral, e para ajudar, né, o solo. Então, assim, são os nutrientes que eu estou falando. E a minhoca em si, ela é importante no solo. Na aula passada a gente falou de galerias que elas cavam para a entrada de ar, de água no solo, ok? Então, elas cavam túneis, né? E as curiosidades, né? Então, existem aproximadamente 6.000 espécies de anelídeos no mundo, compondo aí esse grupo. Beleza? Dúvidas? Quem tem dúvidas, escreve aí. Quem não tem, dá uma olhadinha lá no slide, lá no portal que eu pedi para baixar arquivo novo, tem um arquivo novo lá de artrópodes, e também tem, eu vou começar eles hoje, e também tem uma musiquinha,
ouça lá a musiquinha. Já me falaram que vocês já viram essa musiquinha, né? Que vocês estudavam aí, quem era aluno da escola, tinha uma professora que já passava isso, né? Eu adoro esses vídeos. Na verdade, esses vídeos, eles são, assim, eles são legais para o sexto, sétimo ano, mas eles são a cara do ensino médio. Por quê? Nesses vídeos, há termos que são cobrados nos vestibulares. Por isso que eu gosto até mais de passar para o ensino médio do que para o fundamental. Mas é legal também passar para os dois. Que aí talvez agora você entenda algumas coisas que você não entendia, não era dado lá no sexto, sétimo ano. Tá bom? Então, vai lá, assiste rapidinho, que eu vou aguardar aqui vocês. Então, borboletas são artrópodes, é o nome da musiquinha lá, né, que eu postei lá no portal e aqui também, né, para vocês acessarem. E essa musiquinha, ela auxilia muito para você gravar, porque dentro dos artrópodes a gente tem as classes, né? Então é filoartrópoda. Lembra do reficofágio? Re de reino, fi de filo. Então, filoartrópoda que a gente está estudando. Aí, uma das subdivisões é a classe. Então, a gente vai estudar as classes separadas. Então, hoje a gente entrou no filo dos artrópodes. Quem pode me definir, assim, por que artrópode? Por que esse nome, né? Por que tem esses nomes na biologia, será, hein? Quem pode falar para mim? Vocês estão me ouvindo? Articulados, isso aí. Então, pod significa pés, né? E artro significa articulado. Então, quem tem o quê? Pés articulados. Aí, são membros articulados. São os artrópodes. Nós também somos articulados, mas a gente tem apêndices, né? Nosso corpo é separado em estruturas articuladas? Não, porque a gente é cordado, né? A gente teve coluna vertebral, eles não têm. Esses animais aí, eles possuem que exoesqueleto. A gente não, a gente tem um endoesqueleto. E aí, então, artrópode significa isso, né? Que tem o quê? Pés articulados. Então, significa pés articulados. Aí, no primeiro slide, então, tá falando deles, filoartrópoda. Tá falando que é o filo mais abundante, aquele que tem o maior número de indivíduos, né? Quem vocês acham? Ó, dentro desse grupo aí, a gente tem insetos, temos crustáceos, temos aracnídeos, temos diplópodas e quilópodas. Quem vocês acham que tem o maior número de indivíduos, o maior número de seres vivos desses grupos, dessas classes? Quem vocês acham que tem o maior número? Crustáceo, insetos, diplópodas, quilópodas, aracnídeos, quem vocês acham? Fernanda falou que são insetos. Risa também falou que são insetos. Isso aí, galera, insetos. Tem maior número, né? E aí eu vou começar com aquela pergunta assim, professora, para que existem esses bichos repugnantes, esses insetos estranhos, esquisitos? Responde aí. Responde para mim, vai lá. Eu quero saber se você está manjando. Cadeia alimentar, tudo bem. O João falou, relação ecológica, cadeia alimentar, ótimo. E a gente participa disso tudo? Cadeia alimentar, relação ecológica? Sim.
Sim, então tá. Então todo mundo participa disso aí também, ser humano, bicho, todo mundo, tá. Agora, o ser humano costuma dizer isso por quê? Porque o inseto incomoda ele tem nojo, enfim, às vezes pega doença, mas vamos lá, eu queria um benefício. Fala em um benefício. Que os insetos podem trazer para o humano que é de extrema importância? Tá certo, João, isso aí. Alguns bichos são responsáveis pelo controle populacional de outros, muito bem. Aí tem a ver com a cadeia alimentar, né? Mas tem mais coisa. Queria saber o que vocês sabem disso. Agricultura? Quando você fala agricultura, você está querendo falar especificamente do quê, Fê? Alimentação? Mas o quê? Solta o áudio aí, gente. Vamos falar, vamos conversar. Não deixa eu falar sozinha, não. Ah, beleza. A Fernanda já mandou uma aqui, ó, que foi voadora. Polinização. Principalmente quem, Fê? Principalmente quem? Qual grupo? Isso aí, João, arrasou. Se não fosse por elas, a gente tinha comida, né, gente? Se não fosse por abelhas, tá? Mas o quê? Vocês sabem aí dos insetos que podem trazer de benefícios pra gente? Deixa eu ver quem que eu vou escolher aqui. Vou escolher um hoje aqui para fazer uma pesquisa, para falar para gente. Vou pensar aqui. Quem... Quando você fala bioindicador e risa, você está falando do quê? Você tem algum exemplo? Natália, tá aí? Natália, pode assumir um desafio para a próxima aula? Uma pesquisa? Para você falar para gente um pouquinho? Pode? Isso aí. Tá com áudio legal aí, Natália, para poder falar na próxima aula? Tá? Você vai conseguir falar? Sim? Ah, então tá bom, beleza. Então, a Natália, na próxima aula, vai falar para gente sobre é, os insetos servindo na alimentação humana. Ok? Os insetos servindo na alimentação humana. Sobre o quê? A questão do homem consumir insetos. Ah, professora, acontece, já vi na Índia, já vi na China, no Japão. Tá, mas eu quero saber por quê. Qual que é a análise futura, Natália, desse, dessa situação? Qual é o cenário que nos aguarda? Como que o humano ele poderia ser beneficiado se alimentando de insetos? Eu quero que você fala dessa temática. Pode ser? Faz bem para os olhos. Vamos comer a formiga, né, que faz bem para os olhos. Pois é. Então, mas a gente vai ver que não é bem assim não. Então, assim, quais são as alternativas que a gente tem, sabe?
Lembrando que, assim, comer inseto, galera, não significa, tipo, você vê uma barata passando no chão, uma formiga passando no chão e comê-la, né, não é essa a ideia. Até porque a gente não é sapo para ficar comendo essas coisas, né, desse jeito. Mas, haveria outra alternativa? Qual? Aí a Natália ela vai pesquisar isso, tá, Natália? Gente, existem movimentos de artistas, tá? Já fazendo propaganda sobre esse tipo de nutrição. Não vou falar muito não, eu vou deixar para a Natália pesquisar, porque é um trabalho dela, né? Vai valer pontuação para ela. E aí eu vou deixar ela falar, né? Para todo mundo. Beleza? Beleza, Nath? Nath, se você tiver alguma dúvida, você conversa comigo, tá? No portal. Pode me fazer perguntas lá. E eu vou eu vou ver se eu acho algum artigo mesmo, porque é sempre importante você procurar em artigos científicos, de publicações científicas, aquilo que as revistas científicas estão falando, tá? Não assim, em jornais populares. Não, tem que ter um certo cuidado para fazer esse tipo de pesquisa. Aí eu vou ver se eu acho aqui na revista que eu li, e aí a partir dela você pode encontrar outras baseadas em ciência, tá bom? Mas aí a gente vai batendo papo no portal, e aí qualquer dúvida, você pode me procurar, tá bom, Chuchuzinha? Obrigada, tá? Por se disponibilizar aí em fazer a pesquisa e compartilhar o seu conhecimento aí, seu aprendizado com a turma. É isso sempre que eu espero de todos vocês, tá, gente? Que vocês, ao pesquisar, né, vocês compartilhem, falem das coisas, porque a melhor forma de a gente aprender é a gente ensinar, sabia? Por isso que eu sempre peço alguém para dar a aula em determinados dias. Então, fulano vai falar disso amanhã, né, semana que vem. Porque, gente, vocês não esquecem, vocês ficam todos e tanto coisa muito bacana, eu pelo menos só vejo coisas bacanas assim, né? Na sala já teve Tarcísio apresentando, né? Teve, acho que Carlos, né, apresentou também, eu acho, não lembro direito. João apresentou também, não foi, João? Nem deu tempo, né, de eu passar um monte de trabalho para vocês, né? Na Landa, isso, na Landa foi online. Na Landa foi online. Mas é. Mas a Luísa, ela não apresentou. Bernardo, é. Isso aí, que eu não lembrava. Eu tenho anotado aqui quem que apresentou, mas eu não lembrava dos nomes, assim. Eu pedi também um que tinha um brinquinho, assim, que ele mandou um caô pra cima de mim, faltou no dia. Quem que era? Não lembro o nome dele, não. Tá anotado aqui, eu tenho que passar o papel. Cauã, professor. Cauã, né? Cadê ele? Cadê ele? Tá aí? Mas vamos lá. Então, ó, a gente está vendo que além de eles ajudarem na polinização, principalmente abelhas, os artrópodes, né? Dentro do grupo dos artrópodes, a gente que são de extrema importância, participam da cadeia alimentar, como todos os outros, né? E também, tô olhando aqui para ler o que vocês estão escrevendo ali. Eu causei trauma em vocês por causa de verminose. Então, assim, além de participar da cadeia alimentar, de ter relações ecológicas, né, com os outros seres vivos, igual qualquer outro ser vivo, né, eles são de extrema importância no auxílio da polinização, como é o caso das abelhas, no controle populacional de outros animais, são também muito estudados, né, gente, como eu falei aqui, ó, nos artrópodes, é o exemplo do carrapato, né, que eu falei. Ó, o carrapato, aí a saliva do carrapato sendo estudada,
A gente tem um outro também, que são um crustáceo, depois eu vou mostrar para vocês, que é um crustáceo, de sangue azul, que ele auxilia no na é um importante medicamento, né, para tratar algumas pessoas, para impedir que as pessoas fiquem doentes, por exemplo, numa situação, de análise de sangue. Ele é como se fosse um eliminador de bactérias. Então, assim, extrema importância. Então, assim, é o grupo que eu acredito, assim, que talvez seja um dos mais estudados, tá? O grupo aí dos insetos, né, o grupo dos artrópodes, tem mais aí também, né, que esse grupo aí a gente tem quem? Os crustáceos. Qual a importância dos crustáceos? Qual a importância dos crustáceos, galera? Estão me ouvindo? Nutrição, né, gente? Crustáceos, olha, caranguejo, siri, camarão. Olha a musiquinha, ó. Siri, nós temos tatuzinho de jardim, né? Alimentação, isso aí. Ainda mais aqui, né, gente? A gente mora aqui numa região litorânea, tem praia, tem pescados. Então, siri, caranguejo, isso aí também na economia, Fernanda. Economia para os pescadores, né? Os restaurantes das regiões litorâneas, eles vendem pratos típicos do mar. Previne doença o quê, Fê? O que previne doença? Os crustáceos? Na verdade, assim, os frutos do mar, né, a gente considerando esses animais aí que a gente falou, eles são alimentos, ricos em nutrientes, então como cálcio, como vitaminas, lipossolúveis. Então tem muitos nutrientes, né, ajudam na vitamina D também, na produção da vitamina D. Uhum, isso. Fê, você vai falar para a gente semana que vem sobre a dieta do Mediterrâneo. Fala bem rapidinho. O que é a dieta do Mediterrâneo? Ela se baseia em quê? E por que que as pessoas do Mediterrâneo elas têm uma longevidade maior? Pode ser? Show, combinado então. Então, semana que vem aí é Fernanda e Natália, né? Até vou anotar aqui, deixar no meu as minhas anotações aqui. Eu vou chamar vocês. Então, Fernanda, Natália. Beleza. Então, só para a gente encerrar daqui a pouquinho aí, falta pouquinho tempo, vamos dar continuidade aqui para dar uma adiantada. Características gerais, o que a gente tem nesses grupos aqui, ó, dos artrópodes? Eles são animais triblásticos. O que são triblásticos mesmo? Triblástico, escreve aí no chat para eu ver. Isso aí, Risa, 3 folhetos embrionários, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Muito bem. Eles são celomados. Celomados é o quê? Apresentam celoma, né? Aquela cavidade. E eles são protostômios. O que é protostômio? Protostômio, protostomados. Escreve aí para mim. Protostomada é que o blastóporo, ele vai dar origem ao quê? A boca ou ao ânus? Protostomado.
A boca, isso aí, Risa, show de bola. E deuterostomada que vai dar origem ao ânus, né. Simetria bilateral, a gente já falou bastante disso, e aí, exclusivo deles, né, é a segmentação. Isso. E aí a boca deles, a segmentação é por metâmeros, então a segmentação, a divisão do corpo deles não é por anéis, é por metâmeros, a gente chama de metâmeros. É parecido um pouquinho com o dos anelídeos, mas é metamerizada. E a presença do exoesqueleto, o que que seria esse exoesqueleto? Seria um esqueleto externo. Vocês já viram videozinhos aí da aranha trocando o seu esqueleto, da da cigarra, já acharam cigarras presas nas árvores, trocando o exoesqueleto? Já encontraram? Nessa época de, eh, setembro, outubro, aparece muito as cigarras cantando, né, e elas, de vez em quando na árvore você vê um exoesqueleto de uma cigarra. Esse exoesqueleto aí é que foi trocado. Por que será que ela precisa trocar o exoesqueleto? Por que será? Alguém sabe? Guilherme, tá aí? Cadê Guilherme? Bota presente aí pra mim. Guilherme? Guilherme, pode falar pra gente semana que vem sobre por que os insetos trocam seus esqueletos? É bem rápido, bem tranquilo. Pode ser? Então tá, eu vou colocar mais um aqui, ó, Guilherme. E como é que é o nome desse processo, tá? Dessa troca? Tem um nomezinho específico, tá bom? Aí semana que vem a gente vai falar um pouquinho disso, beleza? Então, o exoesqueleto, e a gente já vai ver que com o Guilherme semana que vem que o exoesqueleto, ele pode ser trocado, né, ele vai ser substituído. Tem um episódio do Bob Esponja que fala disso. Quem que trocou? Quem que trocou o esqueleto no Bob Esponja? Quem lembra? Quem já viu esse episódio? Não, o Gary é molusco, então não. É, seria o Gary, né, que é aquele caracolzinho, mas não, não é ele. Quem? Foi siriguês, professor? Siriguejo, isso aí. Quem falou? Valdeci. Valdeci, arrasou, Valdeci. Sabe tudo aí do Bob Esponja, hein? Isso aí. E aí, como é que ele ficou? Lado. Ele ficou de boa, assim, do lado de fora, né? Por quê? Alguém lembra? Tá desenvolvendo para crescer, professor? Ele ficou boladaço, né, gente? Ó, ficou muito bolado. Ficou assim, nervoso em casa. Ele ficou do lado de fora ou ele ficou escondido? João Lucas, ó, você não teve infância não, tá, João Lucas? Você não viu o Bob Esponja. Esse episódio do Bob Esponja, João Lucas, fala sério, né? Cadê Valdeci? Aí. Aí, cadê Valdeci? Não lembra, não? Escondia, porque ele Vou... tava fraco. Isso aí. Ouviu, né, Guilherme? Você vai falar um pouquinho disso aí também. Massa. E aí eles têm também, galera, apêndices corporais aqui, ó, continuando aqui o slide, ó, apêndices corporais. O que seriam esses apêndices? A gente vai ver que são estruturas que vão auxiliar ele na locomoção, na reprodução, na alimentação, tá bom? Então, esses apêndices corporais, eles vão auxiliar. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade aqui, né? Vamos falar mais um pouquinho dessa outra parte. E aí é isso. Por hoje é só PPP pessoal.